Olá pessoal, anatomia humana, sistema nervoso. Então vamos lá. Agora a gente vai ver como é o sistema nervoso, os nervos principalmente, ah, tanto na medula e nas regiões periféricas, como é a sua localização, como é o tipo de fibra. Vamos lá. Bom, começando a aula de hoje, anatomia macroscópica. Então lembrando que os músculos então são órgãos que ajudam no movimento do corpo, fazendo um movimento então esquelético. E os nervos seriam então os fios elétricos que conseguem levar o estímulo normalmente de contração e de relaxamento muscular. E também vai afetar várias glândulas, vários outros órgãos importantes, várias funções diferentes, certo? Então, se a gente pensar no corpo humano como uma máquina biomédica, biológica, a central, o CPU é o cérebro, e os fios que dele saem e que se distribuem por todo o corpo seriam então, aqui a medula, né? E ele se distribui, então esses fios seriam então fios elétricos. É um sistema proteico muscular e os nervos também têm proteína e gordura e transportam eletricidade. Então, na verdade, nós somos biorobôs. Nós temos uma analogia, temos uma função biológica, mecânica, e o sistema nervoso, além de regular os estímulos elétricos, de integrar os estímulos, ele também controla o movimento voluntário e também os estímulos involuntários. Bom, vamos começar aqui a anatomia microscópica da medula espinal. Eu falo microscópica porque cortam e aí tem um aumento aqui, tá? Então houve um corte aqui e aí um aumento para a gente ver o que tem dentro. Então a gente pegou aqui entre a medula dentro da vértebra cervical 1 e 2, tá? Aqui o encéfalo, beleza? E aí essa é a análise que a gente vai ter agora. Então aqui ó, a medula espinal, parte cervical, né? A raiz C8, a raiz C8 que saem, os gânglios e nervos, gânglio sensitivo do nervo espinal C8, dura mater, que é uma membrana que envolve o sistema nervoso central e que desce até a medula lá embaixo, até a parte inferior, tá? Os gânglios sensitivos T4 e T5, tá bom? E vão receber o estímulo sensitivo. Então vamos lá. Raiz posterior, gânglio sensitivo do nervo espinal. Nervo espinal. Canal central, dentro da medula, no meio da medula. Substância cinzenta lá dentro. E em volta, substância branca. Esse é um sulco mediano posterior. Fissura mediana anterior. E embaixo, inferiormente, raiz anterior. Ok? Aqui em T2, então aqui são as vértebras torácicas, aqui as vértebras cervicais. Então aqui tem os nervos espinais cervicais, aqui tem uma intumescência, ela fica maiorzinha, tá vendo? Ela se alarga, né? Aí, a partir de T7, T8, T9, T10, T11, T12, aí nervos espinais torácicos, sulco mediano posterior, outra intumescência, lombo sacral, cone medular, e aí os nervos lombares, extremidade inferior da medula espinal e cauda da equina, né? E aí os nervos espinais sacrais.
aqui no final. Então a medula vai ficando, ela vai mudando de forma, e lá embaixo ela, na medula sacral, ela tem uma diminuição do seu calibre. Aqui um aumento intermediário, e aí mostrando aqui na medula torácica, T3, e aqui na lombar, número 1. Bom, aqui a gente vê então o cone medular da medula espinal. Cauda equina, dura mater, proteção, né? Gânglios sensitivos dos nervos L2 e L3, nervos espinais. Raiz do primeiro nervo sacral e o sacro seccionado e parte pial do filamento terminal. Então é isso, a gente começa então uma análise do sistema nervoso da medula e das meninges espinais. Então vamos lá. Medula espinal, essa parte aqui. Fissura mediana anterior. Aí pia mater. Pia mater. É separado, tá? Pia mater. Ligamento denticulado, né? Aracnoide mater, né? Invertida, rebatida. Vasos sanguíneos espinais, tem que ter sangue, né? Tem que ter glicose para funcionar, tem que ter oxigênio, né? Nutrientes. Então, raiz posterior do septo da nona cervical, raiz anterior do sexto nervo cervical, aqui do sexto nervo cervical, sexto, Bom, vista posterior, então você vê a vértebra, a medula lá dentro, o que tem em volta. Então, dura mater em volta, aracnoide, pia mater, aracnoide mater, né? Gânglio sensitivo do nervo espinal, substância cinzenta, substância branca em volta, raiz anterior, raiz posterior, raiz posterior, pia mater, e aí a configuração então da medula e da sua proteção óssea e também do tecido conjuntivo que fica em volta. E aqui uma visão posterior, e aqui mostrando uma ressonância magnética. Ressonância magnética. Então, medula está aqui dentro. Lembrando que aqui está mostrando uma diferenciação dos prótons e hidrogênio, né? Por isso que a gente tem essa imagem dos tecidos lá dentro. Ressonância, então ela vai ter uma visão mais uma acuidade visual melhor que o raio-x, né? Para os tecidos moles. Vértebra L5, lombar 5, né? E aí temos aqui, ó, parte pial do filamento terminal. Aqui, espaço subaracnoide contendo líquido cerebroespinal, super importante, né? E raízes de nervos espinais. Parte dural do filamento terminal e a vértebra 5, 3 sacral. Então, vista anterior, nesta imagem as meninges dura mater e aracnoide foram seccionadas longitudinalmente. Agora aqui no B, uma imagem de ressonância, parte inferior da espinha, espinal, coluna vertebral. Beleza? Tá aí. E aqui mais uma visão posterior da coluna vertebral, seus nervos espinais. Então, o osso occipital, medula espinal, tá? Emergindo do forame magno, tem um buraco aqui no crânio e aí desce a medula. Então, plexo cervical C1 a C5, são essas ramificações do nervo que saem, chamados plexos. Nervos espinais cervicais de C1 até C8. Plexo braquial C5 a T1, torácico 1, cervical 5. Nervos espinais torácicos de T1 até T12, certo?
plexo lombar, torácica 12 até a lombar quarta lombar, nervo lombar, nervos espinais lombares de L1 até L5 e o plexo sacral de L4, lombar 4 a sacral 4, né? E o nervo esquiático, que desce até a perna, né? Vai se ligar até o pé, mas mudando de nome. Então, nervos coxígeos, né? Coxígeo, aqui ó, 1. E nervos espinais sacrais de S1 até S5, emergindo dos forames sacrais, os buraquinhos dentro do forame do sacro, que é um osso final, parece um rabo, né? Que não terminou. Bom, então esses são os nervos espinais que ficam dentro da coluna, que saem também da coluna vertebral. Estão ali na coluna vertebral e se ramificam, né? Bom, mais uma foto importante são punções espinais, mielografia. A agulha de punção lombar está posicionada no interior do espaço subaracnoide, nas proximidades dos nervos da cauda equina. Então aqui é colocada então uma agulha de punção, tá? A agulha foi inserida então na linha média entre os processos espinhosos da terceira e da quarta vértebras lombares, tendo sido inclinada superiormente para formar um ângulo de direção do umbigo. Uma vez que a agulha funciona corretamente a dura mater, penetra no espaço subaracnoide, uma amostra do líquido cefalorraquidiano pode ser obtida. Então aqui eles vão obter então uma amostra do líquido, né, cefalorraquidiano. Isso é importante, caso de meningite, de alguma inflamação, etc, 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 né? Então, dura mater, espaço epidural, corpo da terceira vértebra lombar, então, na parte inferior da vértebra, da coluna vertebral, ligamento interespinal, agulha de punção lombar, que é essa agulha que a gente viu agora, cauda equina no espaço subaracnoide, parte pial do filamento terminal. Então essa é a região, né, lombar, que foi analisada, e aqui é a cauda equina, só para vocês terem uma ideia da localização. E aqui foi feita então uma mielografia, né? Mielo vem de mielina, né? Então a parte do axônio, radiografia da medula espinal após introdução de um contraste radiopaco no líquido cefalorraquidiano, mostrando a cauda equina na região lombar inferior. Então coloca-se um contraste injetado, né? Injeta-se contraste e aí faz um raio-x, né? Beleza? Bom, organização seccional da medula espinal. Então, sulco mediano posterior, coluna posterior, corno lateral, raiz posterior, coluna anterior, gânglio sensitivo do nervo espinal e raiz anterior. Pia mater, fissura mediana anterior, fissura, né? Comissura cinzenta anterior, parte importante, todas, né? Canal central, aracnoide mater, rompida, né? Dura mater, comissura cinzenta posterior, né? Fica bem perto da outra que a gente mostrou agora, no canal central. E é isso, pessoal. Vocês vão dando uma lida, senão vai ficar redundante eu falar, mas vou só mostrar essa parte aqui. Em B,
a metade esquerda da vista secção, então, importantes referências anatômicas. Então vamos lá. A partir da raiz posterior, então você tem uma região somática, visceral, então os núcleos sensitivos, ó, núcleos motores, núcleo somático, então, para a raiz anterior, corno lateral, corno anterior, coluna anterior, comissura cinzenta anterior, comissura cinzenta posterior, coluna posterior, sulco mediano posterior, fissura mediana anterior. Então, ó, regiões de inervação. Olha só que legal. A metade esquerda, que é vista na secção, mostra os principais funículos da substância branca. A metade direita indica a organização anatômica, tratados sensitivos dos funículos posterior, para comparação com a organização dos núcleos motores na coluna anterior. Note que tanto os componentes sensitivos quanto os componentes motores da medula apresentam uma organização regional definida. Então aqui a perna, quadril, tronco, braço, a mão, antebraço, braço, ombro e tronco. Olha só que legal. Então aqui são os flexores e extensores. Tá? Legal demais, né? Top. Bom, e aí só para vocês terem uma ideia dos nervos periféricos, como que é a sua configuração. Epineuro recobrindo o nervo periférico, né? Vasos sanguíneos, tem que ter, né? Artérias e veias. Perineuro ao redor do fascículo, que são vários feixes, como se fosse um cabo, né? De fios. Literalmente é essa função, né? Endoneuro, células de Chauvin, que são axônios. Fascículo, que envolve tudo, são conduítes, olha só, é uma máquina biológica. E o axônio mielínico. Então aqui tem um monte de fiozinho, tá vendo? Aí, cada um desses é um axônio. E aí você tem um monte de conduítes, aqui vasos para ter oxigênio, etc. É espetacular, né? Espetacular. Fantástico. Um sistema inacreditavelmente fantástico. Gente, se você vê um cabo submarino de eletricidade ou que conduz, sei lá, fios de telefone, fibra ótica, vai ter essa confirmação aqui. Os engenheiros imitam também o sistema nervoso humano. Então é uma coisa espetacular, fantástica, fantástica. Bom, turma, para ela não ficar muito densa, vou dividir ela em duas, tá? Então ficamos então com a visão incrível da micrografia, né? Mostrando então um detalhamento das várias camadas, né, de nervos e tecidos que ficam em volta. Grande abraço para vocês, até a próxima.